Boa noite, Igreja Batista Maranata, irmãos de outras igrejas que também participam, familiares, amigos, aqueles que vão estar escutando depois essa live gravada. Deus abençoe a cada um de vocês, um privilégio estar aqui hoje, batendo um papo, uma terça-feira a mais. Ok, vamos bater um papo, eu vou ter uma palavra de oração. E aí nós vamos estar lendo um texto em Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Vamos trabalhar um pouco esse texto hoje e ver o que Deus tem para nós. Oremos. Deus querido, graças te damos por essa noite, uma vez mais reunidos em tua presença. Obrigado pela tua palavra, que pode ser aberta com liberdade, por essa oportunidade de fazermos uma live. Que o Senhor nos ilumine uma vez mais na tua palavra, que nós possamos ser abençoados por ti nisso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou estar lendo o texto aqui e batendo um papo com os irmãos, tá bem? Filipenses capítulo 1, verso 3, começando, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É um texto bonito que eu trago no coração. Eu costumo falar que é um texto missionário, né? O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, agradecendo à igreja por uma oferta que eles mandaram para Paulo enquanto ele estava preso em uma das suas prisões, que ele sofreu pela pregação do evangelho, por causa de pregar o evangelho. Ele recebe então uma oferta, chega até ele essa oferta da igreja de Filipos, e então ele escreve uma carta agradecendo essa oferta e tratando de temas referentes à obra de Deus e tudo mais, aquilo que ele tem passado, as suas expectativas, os seus, mas ele fala do seu sentimento para com essa igreja. E fica claro logo na introdução dessa carta, né, que ele tinha um carinho especial pela igreja de Filipenses pelos vários motivos aqui descritos. E pensando em igreja, né, eu estava vendo, primeiramente quero dar os parabéns para todos nós, né? Eu vi aí pela internet a festa e a celebração, né, de gratidão a Deus pelos 46 anos da Igreja Batista Maranata. Eu estava fazendo as contas aqui com minhas filhas, porque eu já estou ruim de conta. E eu tenho aí, dos 46 anos, eu pude participar, pela graça de Deus, de 25 anos, né, desses 46. 25 anos deu para participar, estou participando aí com vocês, né? E desses 25 anos aí, quase 10 anos presencialmente aí com os irmãos. E o restante dos anos aqui no Uruguai, né? Então, gostoso olhar para trás, ver essa história, ver o que Deus está fazendo. E esse relacionamento de igreja, ele proporciona realmente sentimentos bonitos, como esses descritos aqui em Filipenses, né? Quando fala do relacionamento de Paulo, em particular com essa igreja dos Filipenses. Aqui na Igreja Batista Betel de Atlântida, é uma igreja que tem pouco mais de 30 anos, e aqui eu tenho participado dessa história por 5 anos. Os últimos 5 anos eu tenho participado da história da Igreja Batista de Atlântida aqui. Tive o privilégio de participar daí da ordenação do pastor Billy. Cheguei um pouquinho antes, nós ficamos amigos e depois, com o convite dele, junto com a igreja, nós
ele sendo ordenado, nós passamos a fazer parte da membresia da igreja e eu pude contribuir aí com os dons que Deus me deu para a glória de Cristo Jesus e o fortalecimento da igreja. E eu queria compartilhar com os irmãos uma bênção. A igreja agora ela vai estar no final do ano, já estamos tendo reuniões com um grupo de homens que estarão assumindo a liderança da igreja para o próximo ano que vem. Então, no final desse ano, eles vão ser nomeados. Eu sou presidente da comissão diretiva da igreja, junto com alguns irmãos, e então essa diretiva agora sai e entram esses homens que lá atrás começaram a frequentar reunião de homens e tudo mais, e passaram a ser membros da igreja, alguns se converteram, outros vieram de outras igrejas e se identificaram com a palavra pregada aí. E é isso, e agora a gente está celebrando a presença desses 5 homens, né? 5 pais de famílias, homens jovens, né? Aí na faixa dos 30 anos, 30, 40 anos. Tem mais a idade aí do pastor Billy, né? Que é mais jovem do que eu. E eles estão aí prontos para assumir. Isso é motivo de grande alegria. No meu coração, particularmente, na do pastor aqui também. Né? Nós montamos o grupo de homens há um tempo atrás. Começamos aí com 4 homens, há 5 anos atrás. Ainda era em Pando, na minha casa, a primeira reunião. E esse discipulado foi se desenvolvendo, mais o relacionamento pastoral, obviamente, que a gente teve com alguns deles, o pastor Billy muito ativo em todo esse ministério. E aí juntos nós podemos ver aí um fruto de um trabalho, né, que está sendo realizado, um passinho mais que a Igreja Batista Betel de Atlântida tem dado. Então queria aproveitar a celebração aí dos 46 anos dos irmãos, que os irmãos celebrem aqui também com a gente a alegria de ver esses homens assumindo responsabilidades na frente da igreja com relação ao trabalho. E é isso, a igreja segue, né? A igreja segue. E pensando em tudo isso, então, e lendo esse texto aqui, vendo o que Paulo escreveu a essa igreja, tem 2 palavras aqui que eu acho muito importantes, que eu queria destacar hoje, né? Todas as palavras aqui são importantes, mas eu queria destacar 2 em especial. E uma palavra está no verso 5 que eu li, que diz: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Para dar um pouco mais de sentido, né? Dou graças ao meu Deus, no 3, né? Por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, motivo de alegria para o apóstolo Paulo e razão também das suas súplicas para com a igreja era pelo fato da igreja de Filipos ela sempre estar cooperando com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então eu posso dizer que nesses 15 anos que eu tenho estado aqui no Uruguai, a Igreja Batista Maranata ela tem cooperado com o Evangelho e com o nosso ministério aqui desde o primeiro dia até agora. E isso é motivo de alegria também, né? Nós vemos que Paulo desfrutava de uma situação como essa com relação à igreja de Filipos, né? E eu posso ver aqui na minha vida, na vida da minha família, nós podemos suplicar, orar com alegria, sempre lembrando da igreja com alegria, porque vocês têm participado conosco desde o primeiro dia. Desde o dia que eu coloquei os pés aqui no Uruguai para fazer uma pesquisa de campo para ver onde eu ia morar, onde eu ia ficar, até a minha chegada em Atlântida, até esses últimos 5 anos aí, tratando de trabalhar nesse ministério de revitalização da igreja e vendo tudo que Deus tem feito e vocês participando ativamente, cooperando para que essa obra acontecesse, né? Operando junto comigo nesse ministério. Então eu queria realmente glorificar a Deus, agradecer por esse tempo que vocês têm dedicado à nossa família aqui, para que o Evangelho possa seguir, né, de maneira a não só crescer numericamente, mas de maneira consistente, né? De maneira verdadeira, bem fundamentada. Né? Então a gente sabe que tudo isso é fruto do ministério dos pastores que aí estão,
que refletem na minha vida, na vida da minha família, e a gente pode transbordar tudo isso com amor para a igreja a qual nós estamos assistindo aqui, tá bom? A segunda palavra que eu queria destacar está no verso 7. Diz assim: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E a outra palavra que eu queria aí é a cooperação e participantes, o participar. A ideia é que vocês não só cooperam com a obra de Deus, mas vocês participam de tudo que acontece aqui, né? Alguns participando das minhas angústias, às vezes, as minhas dificuldades aqui, na presença dos pastores que nos visitaram ao longo desses anos. Participaram também das nossas alegrias, cada vitória, cada batismo, cada pessoa que se acercava ao Evangelho, cada grupo de homens que se firmava num processo de discipulado, de ensino da palavra, cada passo que as meninas conseguiam dar junto ao Ministério Infantil com as irmãs da igreja, obviamente, que lá estão contribuindo, e a hora já assumiram a liderança, inclusive, desse ministério, né? É motivo de alegria para nós. Então, os irmãos participam de tudo isso, fazem parte de tudo isso. Então, cooperar e participar é a palavra que eu queria deixar aqui com os irmãos. Aquilo que vocês têm feito, essa cooperação, ela é tremenda, né? Os 9 anos mais duros assim do ministério que a gente teve aqui, que foi na época da cidade de Pando, trabalhando com evangelismo e discipulado de maneira forte e intensa, né? E também com muitas incertezas ali de como seria a coisa e tudo mais, e vocês participaram de tudo isso, isso forjou o caráter de toda a nossa família com relação a relacionamento com Deus e também a visão correta do ministério. Aprendemos muito aí, e tudo isso com a participação de vocês, presencial, em oração, financeiramente, de todas as formas. Então isso é uma alegria. Então a gente pode dizer que 46 anos da vida da Igreja Maranata, vocês já têm aí uma obra missionária que dura 15 anos efetivamente, totalmente dependente, né, e ligada a vocês. E é para mim motivo de muito orgulho saber que vocês participam disso. E eu queria também deixar aqui o verso 8, né, que é um sentimento sempre óbvio e presente aqui, e que Paulo também tinha com relação aos filipenses. O verso 8 diz: Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. A saudade sempre existe, a gente sempre tem saudade de vocês, sempre tem vontade de dar uma chegada aí, né? As lives foram boas porque a gente pôde se aproximar de certa forma, né, por meio da internet. Então foi um período especial que Deus preparou para nós. Mas dizer que existem entranháveis laços de afeto que nasceram de um relacionamento preparado por Deus, né? Foi Ele quem criou esse relacionamento. Esse relacionamento de igreja já nasceu no coração de Cristo Jesus, né? Não era um relacionamento que nós tínhamos antes e por nos convertermos passamos a termos uma transformação no relacionamento. Mas foi um relacionamento que já nasceu na causa do Evangelho de Cristo Jesus. E isso é muito legal, isso nos traz assim muita saudade. A gente tem muita saudade de todos vocês, assim como Paulo tinha saudade da amada igreja de Filipos, por todo esse relacionamento que ele desenvolvia com ela, né? Então a gente se identifica muito nessas palavras quando pensa na Igreja Batista Maranata. E também pensamos e sabemos que um dia nós estaremos deixando também em algum momento a Igreja Batista de Atlântida, né? Porque somos missionários e missionário ele sempre tem esse trabalho de plantar ou revitalizar e tudo demais. A gente vê a igreja ficando mais forte e Deus vai aumentando passo a passo aquela convicção que um dia nós cumpriremos o nosso papel como missionários e um novo desafio será dado
a nós por meio da amada igreja, né? E a gente tem visto tudo isso, né? Então hoje a gente sabe que nós sabemos que hoje estamos subindo um degrauzinho a mais no processo com a Igreja Batista de Atlântida, né? Gostoso. Não acabou, mas é um passinho a mais que a gente dá, né? Então, a gente tem preparado o nosso coração para isso também. Eu sei que a igreja já está preparada para isso, né? Então, faz parte do processo. E a oração que Paulo faz à igreja de Filipos, né? Lá no verso 9, ele diz: Eu e também faço esta oração. Né? Essa oração é a oração que a gente sempre tem feito quando pensa em vocês, né? Que é assim, né? O 9 diz: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Isso é um desejo sempre nosso e é uma evidência de que isso tem acontecido. Cada vez que a gente tem a oportunidade de visitar os irmãos aí, a gente identifica que o amor da igreja ela tem aumentado, né? A qualidade e a constância do amor. Esse amor que vem de Cristo, né? Então nós vemos uma igreja amável, uma igreja que se ama. Então a gente ora para que isso aumente cada vez mais. E o 10 diz: para que o vosso amor aumente mais e mais. No 9 ainda, em pleno conhecimento e toda percepção, ou seja, conhecendo e tendo a percepção de todas as coisas que vem de Deus, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse é o grande desejo, né? Que a Igreja Batista Maranata possa desfrutar das coisas excelentes, de todas elas. Todas elas. Tudo que Cristo tem disponível para a sua igreja, que a Igreja Batista Maranata ela possa realmente, por meio da devoção a Cristo Jesus, desfrutar de todas essas bênçãos. É o que nós pedimos sempre, não é? Crescer no conhecimento, terem a percepção de todas as coisas, estarem atentos a todas as coisas, uma igreja que tem a cabeça de Cristo realmente dirigindo todas as ações e iluminando, mostrando todos os caminhos por meio da sua palavra, né? Então esse é um desejo real. E para que vocês possam então provar essas coisas excelentes, e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E para que quando Cristo chame a sua igreja, a nossa igreja, ela seja uma igreja sincera. Essa palavra sincera é muito bonita, né? Quer dizer originalmente sem cera, né? Sincera é sem cera. Então dizem que os vasos que eram vendidos na feira, eles quando eles rachavam, né, vasos de barro, quando eles rachavam, havia uma técnica para cobrir essas rachaduras que era passar cera. Então eles enceravam esses vasos e eles eram vendidos e você olhava um vaso com rachaduras e um sem rachadura e eles eram iguais, porque um tinha cera que mascarava. Só que quando você põe um vaso contra a luz, contra o sol, então o sol iluminava e aí apareciam as rachaduras, porque eles tinham cera, né? Então dava para saber o que era bom e o que era ruim à luz do sol, né? Que a luz de Cristo sempre possa estar iluminando as nossas vidas, que não haja ranhuras na nossa vida cristã como igreja, né? Que nossa igreja realmente possa ser sincera, sem nada escondido, vivendo a verdade com sinceridade, com verdade, né? Sem mascarar nada, que a gente possa ter realmente esse relacionamento aberto, como sempre tivemos, e um relacionamento de igreja para com Deus igual também. É uma oração, é um desejo do nosso coração para com a amada igreja, né? E que sejam cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Então que a igreja possa se desfrutar, né? Estar cheia de frutos de justiça, que todas as consequências boas em Deus de praticar a sua justiça, elas possam estar presentes. E um dos frutos mais preciosos que nós colhemos ao servir a Cristo Jesus é ver vidas transformadas, que deixam o pecado e passam a viver uma vida de louvor a Deus.
Então, a pregação do Evangelho possa ser algo sempre presente na vida da igreja, seja em São José dos Campos, em Uruguai e até os confins da terra, onde o Senhor nos permitir chegar, que nós possamos chegar com coragem, a coragem que Deus nos dá, não a da nossa própria, mas aquela que Deus nos capacita para fazermos a sua obra, e que nós possamos chegar aí de forma sincera, desfrutando realmente da bênção de viver a justiça de Cristo Jesus, né? Que essa seja uma realidade para a vida da Igreja Batista Maranata e todos os que estão chegando, para todos os que ainda vão chegar, e a gente daqui se sentindo muito parte de vocês, por isso as saudades, por isso a oração e a convicção que esse relacionamento gostoso que a gente tem, ele é devido à cooperação de vocês com a gente no Evangelho e a participação e confirmação do Evangelho, né? A confirmação do Evangelho, vocês participam disso com a gente, né? A gente está aqui confirmando o Evangelho, pregando o Evangelho, atestando sobre o Evangelho, e vocês são cooperadores, participantes dessa obra. Então, essa última live era uma live de agradecimento pelo relacionamento que a igreja tem tido com a nossa família aqui, e mais ainda com a obra que Deus está fazendo aqui. Essa é que é a mais importante, né? Estamos colhendo os frutos de justiça, estamos nos alegrando com o que Deus tem feito aqui e temos a alegria de não estarmos sozinhos desfrutando disso, mas sabemos que vocês estão curtindo, estão gostando, estão participando, estão cooperando disso também, desde o primeiro dia até hoje. Então isso para nós realmente é um privilégio. Eu queria terminar agora com uma oração e deixar essa palavra com os irmãos, para que os irmãos pudessem ter no coração. Eu já compartilhei esse texto com a igreja, falando sobre a obra missionária, eu acho que umas 3 vezes. Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu abro esse texto para conversar com os irmãos, porque ele é sempre atual e ele continua revelando ao relacionamento que existe entre nós. Ele não se cortou. Então esse texto continua sendo relevante no nosso relacionamento. E eu queria agradecer muito a igreja por isso. A todos vocês, tá bom? Um abraço aí, todo mundo que está mandando as mensagens. Obrigado, seu Matias, todo mundo. Muita saudade de todos vocês. Minha família manda um beijo para cada um de vocês. E espero que em breve, né, nós possamos estar frente a frente, olho no olho, para orarmos juntos e nos abraçarmos e louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito aí em São José dos Campos e aqui em Atlântida, no Uruguai. Tá bom? São os períodos que Deus dá para nós e todos eles são especiais, né? A gente agora olha para trás e só tem a agradecer tudo isso. Parabéns pelos 46 anos de igreja. Parabéns aqui à Igreja Batista de Betel de Atlântida por uma nova fase que está se iniciando também a nível de liderança e que em tudo isso nós possamos glorificar a Deus, tá bem? Maria do Carmo, Ellen, todo mundo que está aí, um abraço forte e com uma oração agora eu me despeço dos irmãos, tá bom? Que Deus os abençoe. Saudades. Pai Santo, obrigado, ó Pai, por a tua palavra, pela maneira como o Senhor consolou Paulo na prisão, quando ele estava lá pregando o Evangelho e ele recebe essa oferta tão preciosa da igreja e desfruta disso e glorifica o teu nome por isso. Nós te louvamos porque em circunstâncias muito mais propícias do que o apóstolo Paulo, que estava preso na época, nós aqui no Uruguai desfrutamos dessa liberdade para pregar o teu Evangelho e podemos compartilhar nesse momento a alegria de ver o que o Senhor tem feito aqui em Atlântida e olharmos para trás também e ver tudo o que o Senhor tem feito lá em São José dos Campos. Obrigado, ó Pai, pela tua obra, pela expansão da tua palavra sobre a terra, pela obra de cada missionário no mundo que tem levado a tua palavra a lugares tão distantes. E obrigado porque a Igreja Batista Maranata, por obra do teu Espírito Santo, participa
desse ministério também. E eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de poder ser a ponta de lança de todo esse trabalho. Te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amada igreja, um beijo, saudades, Marilene, minha irmã, tá todo mundo que aparece aí, que eu consigo enxergar aqui. Um beijo para cada um de vocês e estamos juntos na obra de Cristo. Que Deus os abençoe. Saudades.